Evangelho de João, capítulo 19. Jesus é humilhado e espancado. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o mandou flagelar. Os soldados traçaram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, e ainda vestiram-no com uma capa de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam: Salve, Rei dos Judeus! E esbofeteavam seu rosto. Mais uma vez Pilatos saiu e afirmou aos judeus: Vede, eu o trago à vossa presença, para saberdes que não encontro nesse homem motivo algum que o possa condenar. Pilatos cede ao clamor dos judeus. Então, assim que Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse Pilatos ao povo: Eis o homem. Ao verem-no, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucificam, crucificam. Mas Pilatos contestou-os, dizendo: Levai-o vós outros e crucificam, pois eu não encontro nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei e, conforme essa lei, ele deve morrer, pela blasfêmia de se declarar filho de Deus. Entretanto, ao ouvir essa alegação, Pilatos ficou ainda mais aterrorizado e, voltando para dentro do pretório, interrogou a Jesus: De onde vens tu? Todavia Jesus não lhe deu qualquer resposta. Então Pilatos o advertiu: Tu te negas a responder-me? Não sabes que eu tenho autoridade para te libertar e poder para te crucificar? Ao que Jesus lhe afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim se não te fosse dado de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Nesse momento em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus o ameaçaram, exclamando: Se deixares esse homem em liberdade, não és amigo de César, pois todo aquele que se faz rei é contra César. Quando Pilatos ouviu esse clamor dos judeus, trouxe Jesus para fora no tribunal e sentou-se no trono do juiz em um lugar conhecido como pavimento de pedra, mas em aramaico é Gábata. E esse era o dia da preparação, a sexta-feira da semana da Páscoa, por volta da hora sexta, quando então Pilatos declarou aos judeus: Eis aqui o vosso rei. E eles, porém, exclamavam: A morte, crucificam. Então Pilatos lhes perguntou: Devo crucificar o vosso rei? E os chefes dos sacerdotes lhe responderam: Não temos rei, senão César. Diante disso, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Em seguida, os carrascos se apoderaram de Jesus e o levaram para fora. A crucificação de Cristo. E assim, carregando sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em aramaico, onde o crucificaram e, com ele, outros dois, um de cada lado, e Jesus no centro. Então Pilatos mandou escrever uma placa e pregá-la no alto da cruz, com os seguintes dizeres: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa de Jesus, pois o lugar em que ele foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus discordaram de Pilatos, dizendo: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que esse homem se diz Rei dos Judeus. Todavia Pilatos lhes asseverou: O que escrevi, escrevi. Após haver crucificado Jesus, os soldados tomaram-lhe as vestes e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, sobrando a túnica. Esta, entretanto, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Comentaram assim uns aos outros: Não convém rasgá-la, mas vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura ao declarar: Dividiram as minhas vestes entre si, e tiraram sortes pela minha túnica. E assim procederam os soldados, a mãe e os amigos junto à cruz. Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dele, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ela amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: Eis aí a tua mãe. E, daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte de sua família. Está tudo consumado. Ainda
Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Jesus foi transpassado. E porque era o dia da preparação da Páscoa, véspera de um sábado especialmente sagrado, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado. Pediram então a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar seus corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e em seguida do outro homem, que com Jesus havia sido crucificado. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que isso presenciou, disso deu seu testemunho, e o seu depoimento é verdadeiro, pois ele está consciente de que está relatando a verdade para que também vos creais. E todas essas coisas ocorreram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E mais ainda, como diz a Escritura em outra passagem, olharão para aquele a quem transpassaram. Jesus é sepultado. Algum tempo mais tarde, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, ainda que secretamente, por causa do medo que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos concedeu a ele permissão. Então José de Arimateia veio e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos, aquele que havia dialogado com Jesus durante a noite, veio também, trazendo cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Assim, pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho, juntando as especiarias, conforme a tradição judaica de sepultamento. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais havia sido colocado. E assim sepultaram Jesus ali, por ser o dia da preparação dos judeus e considerando que o sepultamento ficava próximo. Bom, é sempre muito triste ler essa passagem, da morte de Cristo, mas é interessante ver como tudo foi feito conforme as Escrituras. Várias partes nós lemos que precisava se cumprir porque estava escrito. E aí fala o que estava escrito no Antigo Testamento. Então, coisas que aconteceram no Antigo Testamento, coisas que foram escritas no Antigo Testamento, se cumpriram em Jesus. E era necessário que todas as coisas que foram faladas, se cumprissem. Então, nós percebemos que tudo foi feito de forma muito correta, de forma muito planejada. O Senhor, ele planejou tudo, e enquanto as coisas que ele planejou não foram feitas, ele não morreu. Aqui, mais uma vez, nós vemos que é um plano perfeito. Tudo foi feito de forma perfeita, era um plano. Foi executado um plano. Não foi assim, Jesus decidiu morrer por nós. Não. Tudo isso já tinha sido programado, tinha sido planejado, já tinha sido desenhado e até escrito no Velho Testamento para que pudesse ser cumprido. Tudo para que nós fôssemos salvos. Por quê? O Senhor, ele é eterno, o Senhor, ele é poderoso, o Senhor, ele continua vivo, ele venceu a morte, mas para que nós tivéssemos salvação, foi necessário que ele tivesse passado por isso, por essa humilhação. Uma humilhação de cruz, uma humilhação de ser espancado, uma humilhação de ser zombado como rei dos judeus. Várias coisas ele sofreu ali, naquele momento, naquele dia, para que nós tivéssemos salvação em Cristo. Então, nós temos muitos motivos para crer em Jesus, muitos motivos para crer na salvação, muitos motivos para glorificar, agradecer e render uma vida de adoração e que agrade ao Senhor, porque ele fez muito mais por nós. Tudo que ele fez, nós não merecemos. Toda a sua obra perfeita, nós não merecemos. Então, nós temos motivos de sobra para entregar as nossas vidas em louvor, em adoração ao Senhor.
Vamos orar? Senhor Deus querido e santo, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esse momento. Nós te agradecemos porque o Senhor morreu por nós, porque o Senhor nos deu uma chance de encontrar com o Senhor, uma chance de ter conhecimento sobre quem o Senhor é, sobre quem nos criou, sobre quem nos formou. O Senhor nos deu a chance e nos dá todos os dias de saber, de conhecer quem tu és. Isso é um privilégio. Um privilégio é estar na tua presença, um privilégio é estar lendo a tua palavra, estudando a tua palavra. É um privilégio conhecer a ti de forma mais íntima, de forma mais profunda. É um privilégio, Deus, que nós temos. Nós te agradecemos por tudo isso. Nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos separou para viver essa intimidade, para viver esse conhecimento. Muitos estão perdidos, muitos não têm esse privilégio de te conhecer. Muitos estão distraídos com as coisas desse mundo, mas o Senhor nos chamou para viver esse momento, nos chamou para um secreto com o Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Nós te glorificamos. Amém. É bem isso que nós oramos. O Senhor, Ele nos deu um privilégio. Saiba que você é privilegiado em buscar, em ter a oportunidade de conhecer a Cristo. Isso é um privilégio. Se você não sabia disso, saiba disso. Se você sabe disso, não se esqueça disso. Porque nós somos abençoados só pelo fato de sermos escolhidos pelo Senhor para conhecê-lo mais.